Paz do Senhor, gente, estamos iniciando nessa noite nosso primeiro podcast da UMADIC Santa Fé. Grande prazer, nós estamos entrando até a sua casa através do Facebook, através do YouTube, e sabemos que você que está abrindo o teu celular, nos acessando e estando assistindo o podcast será abençoado. Primeiro podcast da UMADIC Santa Fé, nós fizemos ano passado, um antes do congresso, mas esse é o primeiro para nós iniciarmos esse ano de 2024, o nosso Pod Jovem. E nós queremos, desde já, agradecer a sua participação, a sua audiência e apresentar os nossos amigos que vão estar conosco. Primeiro, apresentar o Matheus Portela, nosso diretor do nosso podcast, né? Boa noite, Matheus, a paz do Senhor. Boa noite, Samuel, paz do Senhor. Boa noite, gente, todos que estão ao vivo aí com a gente. Muito obrigado por abrir as suas casas pra gente. E é isso aí, vamos começar nosso primeiro episódio. E que não venha ser somente um bate-papo, né? Que venha servir para esclarecimento de ideias e que venha servir para edificação também. Também conosco o André, né? Boa noite, então. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Deus abençoe os irmãos. Estamos aqui pela primeira vez nesse podcast. Certamente será uma bênção e muito obrigado por você que nos permitiu nós entrarmos no seu lar e que possa ser abençoado esse momento que nós vamos estar conversando. Você pode então assistir ali pela De Santa Fé, a nossa página no Facebook. Depois a gente vai ter os nossos cortes no nosso Instagram da UMADIC Santa Fé. E sabemos que vai repercutir muito, porque o nosso convidado, né, é uma benção. Estava tirando foto aí, olha que benção. A gente fica muito feliz de estar recebendo nessa noite o nosso amigo, irmão em Cristo, não só amigo e irmão em Cristo, mas também vereador de Caxias do Sul, um Caleb Garbim, até anotei aqui para não esquecer, com 2.337 votos pelo PP, vereador eleito. É uma honra que nós temos de estar iniciando esse podcast e te recebendo. Muito boa noite, paz do Senhor. Boa noite, Samuel, paz do Senhor, a cada um dos amigos que nos acompanha aí no podcast, também ao André, ao Matheus, a galera que está aqui na técnica. Acho que eu vou ficar sem o retorno, que é mais fácil para mim aqui. É um pouco melhor. Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui essa noite compartilhando com vocês, né? Conversar sobre um tema tão importante que é o cristão e a política. E dizer que são 2.336, né? Porque o 7 é o meu, né? Eu botei em mim mesmo. Mas muito obrigado pelo convite, honrado de estar aqui, dando essa abertura, né? Inaugurando esse podcast aqui com vocês. Eu espero que seja um momento muito bom de troca de ideias, aí, de esclarecimentos, e a gente está aí para o que der e vier. É uma honra para nós, né? Sabe que hoje vai ter muita polêmica, né? Sem polêmica, certamente. A gente tem que iniciar para ter engajamento no nosso podcast. The treta has been planted, né? A treta foi plantada. Se a gente não tiver alguma polêmica, a gente não vai conseguir que os próximos podcasts, engajem, né? O primeiro com o vereador, os próximos a gente... Engajamento é tudo. A gente vai trazer o Bolsonaro junto com a gente. Olha só. Então a gente vai iniciar o podcast nessa noite te conhecendo aquilo que tu fez e na primeira pergunta que o nosso diretor separou para nós aqui, como surgiu o desejo, que o nosso tema nessa noite é o cristão, o jovem na política. E como surgiu o desejo de entrar na política? Porque é um tabu, né? É um tabu em que muitos às vezes nós cristãos, claro que hoje a nossa mente está mais aberta para esse teor de política, mas muitos anos a gente ficou... vou tirar também, tu fez isso, né? O vereador fez, vou tirar também. Vou ficar mais tranquilo aqui, mais leve. A gente, digo, questão de igreja, ficou muito achando que a política era algo que não trazia benefícios, mas a política é que move, né? Se a gente precisar fazer alguma ação para a igreja, em prol da igreja, a gente precisa de ter um político. Qual que te impulsionou para entrar na política? Samuel, na verdade, assim, eu entendo que a política é antes de uma carreira que a gente constrói, como pode construir uma carreira profissional, uma carreira como um jogador de futebol, por exemplo, constrói a sua carreira no esporte. A política ela é uma vocação, né? A política é um exercício de um sacerdócio. A gente tem que entender que o político, crendo ou não crendo em Deus, praticando ou não praticando a fé, sendo um cristão ou não sendo um cristão, a política nos demanda uma vocação e é o exercício de um sacerdócio, é uma representatividade de pessoas. Então, o desejo de eu entrar para a política, ele vem desde muito cedo, né? Quando eu era criança, eu lembro de gostar de assistir debates, né, políticos. Eu sempre gostei dessa troca, dessas farpas, né?
de debate de ideias realmente, de ideologias, de cosmovisões, de pensamentos diferentes. E ali me surgiu esse desejo, né, de acompanhar no dia a dia e começar a me aproximar de pautas que na época não tinham a ver com direita e esquerda, por exemplo, mas era legal ver alguém defendendo o seu ponto de vista. E aí, mais precisamente, quando eu entrei para o Exército, lá em 2015, foi quando o assunto começou a ganhar mais voga, né? Porque daí você está dentro das Forças Armadas, começa a acompanhar hierarquia, disciplina, e querendo ou não, por mais que o Exército não tenha uma bandeira partidária, mas se fala muito sobre a política nacional, né? A gente está ligado ao Ministério da Defesa, né? É o governo federal, então está muito, muito intimamente ligado à questão política. E ali eu comecei a acompanhar. Lembro que em 2016 eu recebi um convite para assumir a presidência da juventude de um partido aqui na cidade. Tinha 19 anos, recusei, me achava muito novo e imaturo para assumir qualquer posição de representatividade, né? Mas apoiei na época o candidato que se lançou a vereador, acabou não ganhando, mas fez uma votação expressiva para a época. E aí 2020 retornou o convite. E aí eu disse, cara, poxa, 2020, interessante, né? Tava no meio da pandemia, inclusive, as eleições foram bem atípicas, né? Talvez o único tipo de eleições que nós tivemos na história aí do nosso país. Mas também achei que não era o momento, tava no meio da faculdade de Direito, tava iniciando o namoro com a Carol, minha esposa hoje, né? E eu disse, poxa, acho que não tá na hora. E agora surgiu novamente a oportunidade, novamente um convite, o terceiro convite para participar. E eu disse, cara, acho que esse é o momento, né? Tinha já começado uma pós-graduação, estava formado em Direito, casado, já estabelecido, já com 2 anos de casado, então passou já aquele primeiro ano, né, que é crucial para todo e qualquer casamento, né? Os casados sabem bem disso. O primeiro ano é o ano mais difícil. É onde as estacas se firmam, onde você está ampliando a tua visão, né, e realmente vivendo uma vida a dois, que é muito diferente de um namoro. Então, ali eu tomei a decisão, né? E também acho que muito ligado a essa questão de senso de propósito, de vocação de sacerdócio, foi sair do espaço de só protestar e começar a propor algo. Não ser somente reativo, mas ser propositivo, começar a ter proposição. E você só é ouvido, você só tem autoridade para falar quando você chega numa posição, muitas vezes. Então, por mais que muita gente me ouvia antes, mas hoje tem lugares que eu entro e só estou porque estou como vereador. Então, a política te permite isso de uma hora para outra. Óbvio que existe uma caminhada, uma trajetória, mas de repente você ganha um espaço de autoridade de fala em que você pode representar pessoas, valores, portas, enfim. né? Abre portas, exatamente. Assim como um pastor, né? Um pastor, ele tem a prerrogativa de poder ensinar a igreja, e ninguém vai se opor à posição dele de ensino. Talvez o que ele fala pode estar equivocado de repente, vai se analisar pelo crivo da Bíblia. E a mesma coisa o político. O político, ele está dentro de um sistema, está envolvido, ele faz parte de sistema não no sentido pejorativo, né, mas do governo, daquilo que se constrói. Então ali dentro pode se promover uma transformação, né, para a sociedade. Com certeza. E nesse teu processo, Caleb, a gente sabe que a faculdade, principalmente para cristãos, é um ambiente muito difícil, né, para a gente pregar nossa fé lá dentro. Hostil, né? Isso, é complicado porque é muito difícil de ser aceito dentro de uma faculdade, né? E tanto em faculdade, às vezes na família, talvez, na roda de amigos ali. E da tua parte, tu sofreu alguma dificuldade nesse quesito, alguma batalha talvez espiritual, a partir do momento que você se demonstrou interessado por política, sendo cristão? Sabe que, assim, Mateus, eu nunca senti essa oposição. Tu diz uma oposição por parte de amigos, tal, família, ou por parte da igreja de maneira direta? Não, por parte de amigos. De amigos? Isso. Na verdade, cara, assim, as pessoas no início até pode ser que tenham tentado oferecer algum tipo de oposição, né? Logo que comecei a mostrar minha fé dentro da faculdade, eu passei por alguns debates, inclusive, né, embates com professores, tudo no campo das ideias, né? Jamais uma briga de se descer o nível de ofensa pessoal, Sim. Nunca isso, né? Não é o meu perfil, inclusive. Mas já de combater diretamente, assim, o pensamento de colegas, de professores e sair vitorioso no debate. Não se trata de ser certo, de vencer ou perder, mas sim de mostrar a verdade, né? Então eu sofri isso por um tempo, mas chegou um período onde funcionou aquilo que Paulo escreveu para Timóteo, né? 1 Timóteo, salvo engano, ou 2 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te o padrão dos fiéis, né? Na conduta, no trato, na temperança, na tua prudência, enfim. Então, quando tu tá num ambiente, as pessoas podem até te ridicularizar, mas os teus frutos vão falar mais alto do que o teu próprio discurso. As pessoas vão fazer uma análise. Tua conduta, né, vai falando por ti, né? Exato. Aquilo que tu diz e aquilo que tu pratica. As pessoas vão olhar e dizer, peraí, então o que ele está fazendo é correspondente com o que ele diz. Cara, eu posso não concordar, mas eu tenho que admirar e dar o braço e torcer. Tipo, esse cara, ele é coerente. Ele pensa dessa forma e age dessa maneira.
Então a coerência permitiu que as pessoas percebessem, por mais que eu não concorde com o que ele fala, mas eu tenho que dar o braço a torcer que, cara, existe coerência no que ele está falando. Né? Em outras palavras, não bater de frente, né, com as ideias, né? Exato. Muitas vezes ele vai te apresentar uma ideia que tu não vai aceitar, mas também tu não vai chegar e jogar tudo pra cima que tu não concorda, né? Exato, é a capacidade de sentar, ouvir, dialogar. Porque aí em depois tu última instância... separa, né? Depois tu chega em casa, tu sabe separar o que é certo do que é errado. Né? Exatamente. Porque em última instância, todos nós estamos envolvidos, inseridos numa mesma sociedade. Né? O cara que pensa com o viés da esquerda, por exemplo, diferente de nós que somos conservadores, pensamos o viés da direita, esse cara ele quer uma sociedade melhor, só que ele está olhando por uma lente totalmente enviesada, né? Para dizer o mínimo, totalmente equivocada. Obviamente que existem aqueles que de maneira consciente estão lá militando, defendendo aquilo e são incoerentes nos seus posicionamentos, defendem uma coisa e vivem outra, né? Mas existem muitas pessoas que às vezes estão confundidas, às vezes não têm o acesso à informação, né? A gente diz assim, poxa, mas é tão óbvio, cara, mas para nós é óbvio, né? O Brasil é imenso, é um país de dimensões continentais. Então, assim, ninguém sai de casa querendo acabar com a sociedade. Existem aqueles que manipulam, obviamente, mas tem muita gente equivocada. Então, quando você mostra a verdade pela tua conduta, muita gente vai poder dizer assim, cara, peraí, isso aqui é um pensamento coerente, né? Esse cara aqui, ele tem essa postura aqui e ele defende essa bandeira aqui e as coisas se coadunam, né? A gente tem uma pergunta para ti agora, quem sabe tu vai envolver mais coisas, né? Inclusive essa semana a gente viu algumas situações, né, que aconteceu e durante muito tempo a gente sempre se uniu e tentou, a gente precisa de um representante na Câmara, a gente precisa de um político, de alguém. E esse ano, essa última eleição, a gente conseguiu colocar 2 representantes lá, que foram o nosso irmão Pedro Rodrigues e você, né? E a gente queria te pedir, com o teu 2 meses, 3 meses, tá... Deu 44 dias hoje, 45 dias. Né? Um período bem... Como é ser, não só político, mas como é ser um político cristão dentro da Câmara? Qual que é... tem mais dificuldades? Sente um certo preconceito? Como que é a situação? A questão que o cristão, a Bíblia já fala que as testemunhas elas estão ao teu redor a todo momento. Então, nosso testemunho sempre a gente tem que se privar de muitas situações e tá sempre observando ao redor, porque nós falamos através da nossa ação. Como tu falou agora. Então, às vezes a gente acaba nesse mundo, porque nós não somos desse mundo, e a gente fica nesse mundo, né, pressionados, né? Mas como que é ser um político e cristão dentro da Câmara? Eu vou te dizer, Samuel, que eu me surpreendo por um lado e por outro, me surpreendo em um aspecto positivo e outro negativo. O aspecto positivo que eu me surpreendo é que eu achei que nós teríamos um enfrentamento maior em algum aspecto pelo fato de chegar lá e ser um cristão. O enfrentamento ele existe, mas ele é velado. Né? E às vezes o enfrentamento não é nem com o outro vereador que pensa diferente, mas a sociedade em geral ainda tem um preconceito muito grande com o cristão evangélico. Né? Porque o cristão católico, o catolicismo se tornou algo cultural no nosso país. Né? Os dados apontam que 85% do Brasil se considera cristão. Mas, poxa, um cristão que é um cristão praticante tem muitos atos que não condizem. Né? Se nós somos um país cristão, então o número de estupro não pode crescer todo ano. Se a gente é um país cristão, o número de assassinatos não pode crescer todo ano. Se a gente é um país cristão, o número de divórcios não pode crescer todo ano. E tantas outras bandeiras. Então, eu achava que existiria um ataque maior, porém esse ataque existe, mas ele é velado, ele não é tão explícito assim. Até esse momento, né? 45 dias, os motores ainda estão aquecendo, né? A gente considera que o avião ainda nem saiu da pista, né? A turbina está recém-aquecendo. Quase não teve embates ainda. Exato, a gente ainda está entrando. E o que eu me surpreendi de maneira negativa, que eu fico muito feliz por isso, que tem a ver com um versículo que tu citou, né? Sobre a grande nuvem de testemunhas que nos cercam, é que pro cristão o sarrafo ele é mais em cima. Então o nível de cobrança, de exigência e o nível de comportamento ele é maior para nós cristãos evangélicos. E não porque as pessoas querem simplesmente cobrar, é porque nós temos uma mensagem que não é uma mensagem normal. Então quando o nosso discurso, aí a gente volta de novo na questão de discurso e conduta. Quando o nosso discurso é um discurso de santidade, as pessoas vão querer procurar essa santidade na nossa vida. Com certeza. Então assim, se para o mundo é normal ficar com 1, 2, 3 mulheres numa mesma noite, para nós, isso não é normal, isso é pecaminoso. Isso foge do padrão bíblico, não existe nem discussão com isso. Então, para nós viver uma vida de santidade até o casamento, de se guardar, de casar virgem,
dedicar a sua vida a isso e viver a sua vida com a sua esposa, no caso da mulher, viver a vida com o seu marido, isso é uma coisa estranha para as pessoas, né? E eu não falo nem só agora em termos de Câmara de Vereadores ou política, mas mundo sociedade afora. em geral. Sociedade. Geral, né? Então, esse fator assim, de que o sarrafo é mais elevado para nós é uma coisa que me surpreendeu. Né? Que eu não achei que a cobrança ia ser tão grande. E como você bem falou, nós tínhamos um vereador cristão, que era o pastor Lisandro Fiuza, né? Pastor da Universal, que era um representante do povo cristão. Bem ou mal, ele se aproximava muito dos nossos valores, se aproxima muito dos nossos valores. Né? Hoje secretário de trânsito da nossa cidade, trânsito e mobilidade. Mas a gente saiu de um vereador e foi para 3. Porque sou eu, tem o Pedro Rodrigues e tem a Daiane Mello também, né, que também é cristã evangélica. Não tem uma atuação tão forte assim no segmento cristão, é muito mais voltada para a questão comunitarista, né, do bairro e tal, mas também é uma cristã dentro daquele ambiente. Então a gente triplicou a bancada, né, como a gente diz. De repente a Câmara, que nunca teve expressão nesse sentido, do nada, entrou 2 vereadores da maior igreja da cidade. Eu particularmente sempre digo que eu não sou um vereador de uma denominação, eu represento um povo. Sim. Né? Eu represento o povo caxiense em primeiro lugar e em segundo lugar o povo cristão. Né? E quando eu falo cristão, não é só cristão evangélico, é cristão que simpatiza os nossos valores e princípios. Gente que defende família, gente que é a favor da vida, gente que é a favor da propriedade privada, que é contra a invasão de terra e tantas outras coisas, né? Então essa pessoa ela vai se identificar com a gente. Mas a oposição, ela existe, a oposição velada, espiritual, a gente sente um embate, porque é uma disputa, né? Nós estamos dentro de um poder. Imagina que lá dentro são 23 pessoas, né? 7 mulheres e mais 16, né? 16 mais 7, 23, 23 correto? Isso. 16 mais 7, 20... Não? 23. É isso aí, né? 16 mais 7, 23. Tem que acertar essa conta, senão vai virar meme. Vai virar meme. Vai virar meme. Puxa aí a calculadora pra nós. É que essas horas depois de trabalhar a semana inteira, ainda sexta-feira. Depois que inventaram o celular, nem como sabe fazer mais. Exato. Então são 16 homens e 7 mulheres, 23 pessoas que decidem o futuro de 600 mil pessoas na cidade. E o que a gente vota lá tem um peso muito forte, né? Muito grande. Então, obviamente, existe uma opressão lá dentro. A gente sente isso. Essa semana, inclusive, eu senti bastante isso, né? Particularmente falando, a própria equipe que trabalha comigo, os assessores também comentaram, porque você está num ambiente hostil. Né? É um sistema, é um embate de poder e de ego constante, né? Cada um buscando o seu interesse, representando a parcela que ele elegeu, com legitimidade, estão lá para representar, eu concordando, não, eles foram votados pela sociedade caxiense, assim como eu tenho o direito de falar e votar, aqueles também têm, né? Então, saber se posicionar, né? Mas eu acho que o posicionamento, ele freia muita coisa, né? O posicionamento, ele diferencia quem está disposto, quem está aberto a uma negociata, uma corrupção, isso na política, na empresa, na sociedade, na escola, e quem tem os seus valores resguardados. Não, cara, eu não abro mão dos valores, né? Nós somos criados desde criança dentro da igreja e sempre vimos assim, um tabu muito forte, questão da política, né? Principalmente para crente. Isso é uma coisa que a gente cresceu ouvindo pessoas falar que pastores têm que cuidar de ovelha, por exemplo, quem é um presbítero, alguma coisa, tem que estar envolvido na igreja e não com a política. Como eu explicaria a importância da política para os cristãos que não entendem nada sobre a política? Que não entende nada, essa é boa. Eu não vou, eu também acharia que falar assim, não, mas as pessoas são muito, como é que eu vou dizer assim, muito leigos. É que tem umas pessoas que foram criadas assim, cresceram nessa formação de não poder ver um cristão na política e ainda assim no nosso meio nós encontramos pessoas que são resistentes, contra, são resistentes, né? Como é que o irmão vê essa parte assim? O que nós, né? Eu até diria assim, o que nós poderíamos fazer, ou o que a igreja poderia fazer para colocar na cabeça das pessoas a importância que tem, por exemplo, o irmão tá lá representando nós, né? Uhum. Por exemplo, só para os irmãos que estão em casa nos entender, há leis que se não tivesse um representante cristão, hoje nós poderíamos estar com as portas fechadas, né? Com certeza. E outras coisas que eles vêm, aos poucos, a gente que acompanha a política, vem tentando colocar ali, né, para quem sabe, não digo nem igreja, outras coisas. A família, né? Bandeira da família. A família é um pilar da sociedade, né? Claro. Destruindo a família, a sociedade inteira vai por terra. Mas, André, o que eu penso? A ignorância, a Bíblia fala, né? O próprio Deus disse através do profeta Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. E aí a gente pensa assim, vamos imaginar anos 80, 90,
até os anos 2000 ainda existia isso, mas principalmente anos 80 e 90, quando surgiu, se popularizou a televisão no nosso país, muitas igrejas, inclusive a nossa, e a gente sabe isso, Sim. não é nenhum exagero, muitas igrejas, inclusive a Assembleia de Deus, que é a maior igreja desse país, tolia o uso, né? E classificava como alguém que estava em pecado, alguém que utilizava a televisão. E nós demonizamos a televisão por décadas, ao ponto de, o dia que a gente entendeu que a televisão não tinha um problema, a gente ficou com os piores horários, com a pior grade de programação, com a pior audiência. Tudo podia... Exato, quando ninguém mais assistia televisão. E a gente, veja como a coisa mudou tanto que nós temos uma televisão aqui, por exemplo. No púlpito, gente. Nós temos uma televisão no púlpito. Então a gente percebeu que esse aparelho aqui, ele não é um problema. É igual uma arma, por exemplo. Se largar uma arma aqui, ela não vai disparar sozinha. A arma ela pode servir para salvar uma vida e para tirar uma vida. Então a televisão é a mesma coisa. A televisão sozinha, ela não traz mal nem benefício, é um campo neutro. Agora, o controle, quem vai dar a direção para a programação, somos nós que vamos determinar se nós vamos assistir pornografia com a televisão. Aqui, né, se não tiver um controle. Exatamente. O celular, para que algo que nos permita acessar qualquer coisa a todo instante como o celular. Né? Que hoje a televisão, quem da nossa geração assiste televisão hoje, Matheus? Pois é difícil. A gente usa o aparelho no máximo para ver uma Netflix, um YouTube, acompanhar um podcast. Assiste televisão para acessar a internet. Para acessar a internet. Que é YouTube, Exato. Netflix, Tanto a é TV é cabeada. TV por assinatura tá... Ninguém mais assiste. Exato. Então, tipo, todo mundo tá acessando a internet, stream e tal. A mesma coisa do telefone, né? Ninguém mais usa o telefone para falar, para telefonar. O telefone é para mensagem de WhatsApp, é para acessar as redes sociais e tal. Então, a gente demonizou tanto a política que hoje nós temos que fazer um trabalho de desconstrução de muita coisa para começar a construir valores e princípios que foram perdidos. E você falou muito bem. Nós ainda temos portas de igrejas abertas no Brasil porque nós tivemos homens e mulheres corajosos que recentemente na história do país se posicionaram politicamente e frearam o avanço de muitas agendas. A agenda woke, por exemplo, né, que é uma agenda que hoje os Estados Unidos já está desistindo depois de que o Trump se tornou presidente, perceberam que essa agenda não lucra mais. O próprio Google, eu vi uma matéria hoje, o Google abandonou o mês de orgulho gay nos Estados Unidos e um outro mês que eu não lembro qual que é, alguma pauta assim woke, porque entendeu que isso não é vantagem. Por que o Trump foi eleito? Porque o americano está cansado desse jogo do nós contra eles. O americano quer ter a opção de trabalhar, prosperar, pagar impostos, viver tranquilo, edificar a sua nação, viver tranquilo, exatamente. Cara, você quer ser um homossexual, seja homossexual. Você quer ser um hétero, seja. Mas não me incomode, não tente mudar a minha ideia. Não tente, na nossa cabeça, né? não tente sexualizar a criança. Não faça disso uma imposição, exatamente. Isso. Porque o crente não impõe o evangelho a ninguém, a gente respeita. Você quer ser um espírita, quer ser um ateu, quer ser alguém da Umbanda, quer ser um Hare Krishna, quer ser muçulmano, seja o que você quiser. A verdade é essa, a palavra diz isso, nós vamos pregar isso e defender isso. Então, essa resistência que às vezes muitos cristãos têm é justamente porque falta conhecimento, como eu disse no início, de não entender que o cristão está lá dentro para influenciar. Imagina, Jesus falou que nós somos o sal da terra e a gente se concentra dentro do saleiro. Como é que nós vamos influenciar o mundo se a gente ficar todo domingo só confinado entre quatro paredes? Para muita gente fazer um podcast é perca de tempo. Alguns dizem assim, mas para que fazer um podcast? Olha só, investir um dinheiro e fazer um estúdio bacana como esse e tal. Mas nós estamos alcançando agora pessoas, e iremos alcançar na transmissão, na exibição posterior, gente que talvez nunca vai botar os pés na igreja. Isso aqui vai gerar cortes, talvez, que vão alcançar pessoas que estão em outra cidade, outro estado, que vão dizer assim, caramba, eu posso ser um político e um cristão. Por que eu posso ser um comerciante cristão, posso ser um empresário cristão, um professor cristão, mas não posso ser um político e um cristão? Né? Eu estou inserido na sociedade. Sim. Mas político é corrupto? Nem todos. Existem políticos que não são corruptos. Existem políticos que são honestos, trabalhadores, que buscam o bem da sociedade. Então, nós temos que observar que as oportunidades que Deus nos deu foram dadas para ser utilizadas neste tempo. Não adianta nós esperar o dia que ser um político não for mais relevante ou que o sistema estiver completamente dominado, aí não adianta a gente clamar a Deus assim, Senhor, nos dá um avivamento, restaura a nação, muda o nosso país. Se Deus nos oportuniza e nós... A gente abre mão. Nós abrimos mãos. Né? Então, enquanto a gente está aqui discutindo se, o cristão... Mas esse cara aqui não é da minha igreja, não vou votar nele. Ou esse cara aqui, sei lá, ele pensa dessa forma, então não vou votar. Esse aqui ele fala uma linguagem mais jovem, ou esse aqui fala uma linguagem muito... Não. Nós temos que observar o que é o balizamento. Princípios e valores. Esse cara tem um princípio e valor, eu preciso estar junto porque nós estamos caminhando para uma mesma causa. Na verdade, eu acredito que por muito tempo a igreja usou de uma forma espiritual o que é material. Espiritualizamos o que espiritualizamos, vamos orar para que Deus venha fazer
todas as coisas estão na vontade de Deus, mas se a gente não tivesse um representante, Deus ele diz, não, a situação vocês já oraram, agora vocês têm que votar no Garbim para que ele possa assumir. Amém. Vocês oraram, eu coloquei ali a pessoa, agora só falta Exatamente. você fazer a parte, é votar. O Samuel falou a verdade mesmo, né? Como se a responsabilidade fosse toda de Fosse de Deus, né? Tipo, A gente diz assim, esse irmão aqui ele é candidato, esse aqui é, esse aqui é, esse aqui é. Mas irmãos, Deus já sabe quem vai ganhar. Você cria uma expectativa, vamos votar, vamos eleger o nosso irmão. Mas daí quando você diz, Deus já sabe, então, tanto faz se eu for votar ou não. A vontade de Deus vai se cumprir. E não é assim. Sim. Deus é soberano, mas Deus nos deu o livre-arbítrio, a escolha. E esse livre-arbítrio, se ele é livre, inclusive no aspecto salvífico, imagina, no que diz respeito à política, é uma coisa efêmera, né, menor comparada à salvação. Por mais que Deus saiba quem vai estar lá, o plano de Deus vai acontecer, o Apocalipse é uma realidade, Jesus está voltando, mas enquanto Jesus não vem, a gente tem que fazer alguma Nossa coisa. parte. Porque se o princípio é vamos chutar tudo e vamos ficar isolados dentro da igreja, por exemplo, então Paulo falou lá para a igreja de Tessalônica, quem não trabalha também que não coma, né? Você não quer o ônus do trabalho porque Jesus está voltando, não quer ir para uma faculdade, não quer crescer, prosperar, avançar, então também abandone as coisas boas dessa vida e viva como um monge, talvez fechado no monastério, esperando Jesus voltar. Mas a vida cristã tem a ver com impactar a sociedade. Jesus disse, vocês farão obras maiores do que as minhas, né? O mundo vai olhar para vocês e vai glorificar o Pai que está no céu, a luz de vocês vai resplandecer. Então, a política é só mais uma esfera que Deus nos deu. Mas tem a mídia, tem as artes, tem o cinema, entretenimento, o mundo dos negócios, a educação, a família, né? São tantas outras áreas. Então eu acho que a gente precisa retirar essa concepção equivocada e entender que quanto mais cristãos genuínos estivermos lá dentro, melhor será o parlamento, melhor será Sim. a prefeitura, o governo do estado, o governo da nação. José, Daniel, Neemias, Davi, Isaías, tantos eu estadistas. ia dizer isso aí, a Bíblia é recheada, Completa, né, de né? pessoas Esther, que foram completa de usadas na política, se pode falar, política. né? Política, né? Exatamente. Se for olhar assim, Foram usados para redimir um povo, né? Veja, Esther foi usada para preservar a nação. sim. Ela, uma mulher, foi usada de maneira chave, basicamente era um concurso, né, de Miss que existia na época, basicamente nos dias atuais seria isso. E Deus usou a beleza dela para preservar uma nação inteira. Né? Então veja o poder de alguém que se coloca para representar. E se ela não tivesse lá representando, vai saber o que não teria O povo seria acontecido. consumido, né? Exatamente, exatamente. Seria Se até uma consumido. prostituta estava na genealogia de Jesus, né? A Rabi fez parte da genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1 a gente vê isso. Deus usou de um caminho que aos olhos humanos era um caminho totalmente improvável, mas ela estava lá e através dela nós tivemos o Salvador, inclusive, anos e anos depois. Né? Sim. Então a gente precisa desmistificar e entender que Deus chama homens e mulheres também para a política. Né? Precisamos de homens e mulheres ativos que mostrem o papel da mulher, mostrem o papel do homem, o papel da igreja na sociedade, restaurar os valores da família. Né? É uma redenção que a gente deve fazer. Eu gosto de uma frase que diz o John Wesley, salvo engano, John Wesley diz assim: viva como se Jesus voltasse hoje, mas planeje como se ele fosse levar 100 anos para voltar. Então a gente tem que ter os pés no chão, no aspecto de projetos, de planos para o futuro, mas os olhos voltados para a eternidade. Né? Vivendo aqui e lá dimensões que não se afastam, elas se aglutinam, elas se somam. Né? Vivendo na terra, mas com os olhos para o céu. Olha só. Aproveitando esse gancho, Caleb, que tu citou ali sobre questão de livre escolha sobre ser homossexual, sobre escolha das ideias e tal, confesso que essa é a pergunta que eu mais queria ver tu respondendo hoje aqui. Olha que é polêmica, ó. Só um pouquinho. É possível a gente ter dentro das igrejas cristãos de esquerda e por que não? Não tô brincando. Por que não? Muito bom. Não é possível ser um cristão e ser de esquerda. É possível ser um admirador da fé, talvez. Mas ser um cristão genuíno, ou das duas, ou você não entendeu o que é esquerda, ou você não entendeu o que é cristianismo. E eu dou o benefício da dúvida e procuro acreditar que a pessoa não entendeu o que é o esquerdismo. Ela entendeu o que é o evangelho, mas não entendeu o que é a esquerda. Talvez é um crente convicto, tenha fé em Jesus Cristo, crê no evangelho, mas ele está confundindo o que é a esquerda. Ele comprou uma utopia, talvez uma ideia legal, mas algo que não se materializa. E quando eu digo isso é porque o próprio Billy Graham falou, né? Uma das frases do Billy Graham, ele diz que o maior inimigo do comunismo é o evangelho.
E veja, o inimigo do comunismo é o evangelho. Por quê? Porque o evangelho vai totalmente contra essa ideia do comunismo. Quando nós falamos de comunismo, ele parece muito bonito, né? Comunismo, esquerda, socialismo, enfim, esse espectro ideológico da esquerda parece muito bonito, né? Igualdade para todos, todo mundo tem a mesma coisa, todo mundo tem a mesma condição, etc, etc. Se fosse realmente só isso, o grande problema não é só esse de ter igualdade entre todos. Primeiro que essa igualdade é impossível de se conquistar. Sim. O próprio Jesus disse, quando o Judas foi questionar Jesus, né, que aquela mulher tinha desperdiçado o perfume, Judas disse, esse perfume poderia ter sido vendido e alimentado os pobres, né? E aí, o que Jesus disse para Judas? Essa mulher está me ungindo, me preparando, mas os pobres vocês sempre terão convosco. O que Jesus estava dando não era uma sentença, uma profecia, não era isso, mas era uma verdade. Sempre existiu desigualdade no mundo. Onde acontecia a desigualdade? No Jardim do Éden. Desde que o pecado entrou no mundo, começou a acontecer a desigualdade. A partir dali, nós perdemos o aspecto redentivo. O plano original de Cristo de ter a criação no aspecto perfeito. Então, desde lá, nós buscamos uma redenção. Desde lá, o mundo está em desordem, a criação está em desordem, né? A terra está em desordem. Então, assim, quando a esquerda, Mateus, vende essa ideia de que igualdade parece muito legal, mas quando você vai ver quais são os meios para se chegar até essa finalidade, qual é o preço que vai se pagar para chegar a isso, você percebe que não tem como ser um cristão e de esquerda. Porque o que a esquerda prega? A desconstrução da família. Se as pessoas lessem os livros, né, os livros bases aí do marxismo, por exemplo, cultural, as ideias de Stalin, de Marx, perdão, as ideias de Engels e tantos outros teóricos dessa época, o próprio Antônio Gramsci, né, que tem os cadernos do cárcere, né, os livros do cárcere, as pessoas iam observar que o método para se chegar a essa finalidade é um método absurdo, cruel. E olhando na história do mundo, você percebe que o comunismo já matou mais de 100 milhões de pessoas. E aí, você vai encontrar um esquerdista e vai dizer para você, não, mas é que na verdade o comunismo nunca foi implantado. Tudo que aconteceu não tem nada a ver com o que Marx queria. Mas você olha para os escritos de Marx, para os livros, etc, etc, você observa que é exatamente o plano deles. A família não é... Você não pertence à sua família, a família pertence ao Estado, os filhos são do Estado, a família é o primeiro inimigo a ser destruído. Essa ideia de igualdade, onde não existe mais diferença alguma entre nós, não é só no aspecto econômico, é também no aspecto individual. Divisão de bens também, né? Divisão de igualdade. Divisão de bens. Então, é economicamente falando impossível uma sociedade assim. Olha o caso de Cuba, em que um médico que dedica boa parte da sua vida a estudar, a ciência, etc., ganha a mesma coisa que, sei lá, uma pessoa que não tem profissão nenhuma, simplesmente com a ideia de que tem que ter igualdade. Então, qual é o estímulo que alguém vai ter para estudar medicina se ele sabe que no final a recompensa é a mesma de alguém que não quis se dedicar na sua vida? Qual é o estímulo que alguém vai ter de empreender sabendo que ele vai ganhar a mesma coisa do que o trabalhador? Alguém vai dizer assim, mas Caleb, é injusto. Por que é injusto? Se o trabalhador, ele tem aquele X horário, vai para sua casa e se desligou da empresa. Agora, o empreendedor, ele tem todo o ônus de uma empresa, todo o ônus das máquinas, todo o ônus de uma preocupação. Ele não desliga, ele é um constante empreendedor. Eu não estou defendendo o empresário, só estou dizendo que essa igualdade é impossível de se alcançar. Alguém almeja ser empresário, vai ter uma carga de benefício por isso, e um ônus muito grande. Alguém almeja ser empregado, o benefício é menor, mas o ônus e a preocupação também são menores. Então a ideia de igualdade, ela foge do princípio do reino de Deus. A ideia de Deus nunca foi trazer essa igualdade, inclusive é uma visão deturpada, né? Alguns citam o exemplo de Atos, né? Davam as coisas, tinham tudo em comum. Essa ideia de em comum não era que um jogava nas cordas e o outro ia trabalhar para dividir, porque essa é a ideia da esquerda. A ideia em comum era todo mundo trabalhava e se somava e aí se distribuíam. Aqueles que estavam em falta porque não tinham condições recebiam. Isso é interessante, isso é positivo. E a igreja faz isso, nós fazemos isso. Não fazemos talvez tanto quanto deveríamos ou tanto quanto poderíamos, porque temos condição de fazer mais, podemos melhorar. Mas esse princípio nós praticamos. Então não precisa ser de esquerda para acreditar em uma sociedade melhor para todo mundo. Porque a ideia da esquerda é chegar e virar a casa de cabeça para baixo e dizer, não, acabou tudo, está tudo errado, vamos desconstruir a sociedade e fazer uma sociedade do zero. Para não falar outras pautas, como por exemplo o caso do feminismo, que diz que valoriza a mulher, mas a mulher se tornou objetificação sexual. As músicas, especialmente o funk, tem depravado a figura da mulher. E aí dizem que isso valoriza a mulher, mas cadê o valor da mulher? Então assim, torna o homem um banana, um cara que não tem opinião nenhuma, que não tem postura nenhuma, super empodera a mulher com uma coisa que ela não tem o poder, não tem a capacidade de suportar isso, e aí nós vemos mulheres
cansadas de relacionamentos com homens que não se posicionam, justamente porque a sociedade vem para inverter os valores, inverter os papéis. Então, não tem como. Ou a pessoa não entendeu o que é ser de esquerda ou não entendeu o evangelho. Eu prefiro acreditar que a pessoa é convicta, é um cristão, aceitou Jesus e tal, mas não entendeu o que é a questão da esquerda. Né? Não mergulhou fundo para entender qual que é a teoria, qual que é o histórico da oposição política, qual que é a ideologia que está por trás disso. Até porque ser conservador, ser alguém de direita não é uma ideologia, é uma cosmovisão. A terminologia ideológica, ideologia tem muito a ver com a esquerda realmente. Mas nós não temos uma ideologia, temos uma cosmovisão de mundo, né? Um posicionamento de mundo que afeta a sociedade, que impacta a sociedade. Né? Não pode ser, por exemplo, essas pessoas que são muito, na verdade, que são cristãos e são de esquerda e defendem muito a esquerda, porque eu trabalhei com pessoas assim, né, que Deus me livre, a esquerda era tudo para eles. Não pode ser, por exemplo, igual, eu vou trazer aqui, entre aspas, igual o Inter e Grêmio, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas só pra gente... Agora sim, a gente vai... Agora é polêmico. Agora é polêmico. Não, porque assim, pode ser que a pessoa tenha aquele lado assim, não, eu sou gremista e só olho pra isso. Só o Grêmio, não consegue chegar ao outro lado. Pode ser que essas pessoas tenham trazem essa bagagem, né, do fato pessoa de que não... é fiel a uma posição, é fiel a uma ideologia, ou é fiel a um partido, e mesmo que o partido esteja, eu acho que é essa visão, esteja errado, ele continua defendendo aquilo porque ele é um esquerdista desde que conheceu o mundo, e não troca. O pai e a mãe já eram, quase que aquela ideia de religião, né? Tipo assim, exatamente. Meu pai e minha mãe me criaram nessa religião, não posso trocar porque eu vou estar traindo meus pais. Isso, exatamente. Pode ser, isso. Pode ser. Mas assim, André, acho que chegou num ponto hoje, principalmente a nossa geração, né? Eu não vou nem falar do pessoal de 50 a mais, assim, porque realmente pegaram um outro tempo, uma outra geração. Mas a nossa galera, né? 50 anos, meu pai tem 50 anos, meu pai considera o jovem. Mas essa galera dos 50 para baixo, cara, não justifica. Porque nós temos acesso hoje. Tipo, a gente já tá vendo a coisa dando errado. Olha pra Europa, né? Dê um exemplo. As sociedades mais enviesadas no aspecto ideológico, como por exemplo é a França, cara, acabou o país. A Inglaterra, um outro exemplo. Porque assim, e aí volta naquela questão, o cristianismo ele é a última barreira contra o comunismo no mundo. Porque tudo aquilo que o cristianismo defende vai contra aquilo que o comunismo prega. Nós defendemos a família, nós defendemos a individualidade, nós defendemos a liberdade de culto, nós defendemos a tolerância religiosa, o respeito às religiões. A ideia de Martim Lutero, quando separou igreja e Estado lá, né, quando ele se revoltou, com uma das coisas que ele se revoltou lá nas 95 teses, né, lá em 1517, foi justamente isso. Era separar e dizer, não, a religião precisa conviver com as outras. De maneira... E aí as pessoas iam dizer, não, mas o cristão é intolerante. Mas como que cristão é intolerante se quem trouxe o conceito de laicidade começou a partir de Lutero? Essa ideia foi construída a partir dali. De dizer assim, não, o Estado não tem uma religião oficial. A sociedade tem uma religião que pode ser uma religião cultural. Isso vai influenciar a política. Agora, o Estado não pode privilegiar uma religião em detrimento à outra. Sim. Então tem que conviver em harmonia, em paz, né? Todas as religiões ali convivendo, cada um com o seu direito de se manifestar, enfim, exercer a sua fé. E não exercer também, como é o caso do ateu, né? Tem o seu direito também. Mas o que eu vejo, André, muitas vezes é que não justifica, é uma questão de realmente não buscar. Às vezes dá um Google, você observa assim, cara, onde existe... O comunismo ele só funciona onde existe ditadura. Porque no país... É engraçado, a Alemanha Oriental e Ocidental, né? Quando derrubou o Muro de Berlim, ninguém correu do Ocidente para o Oriente. Pelo contrário, quem estava no Oriente correu para o Ocidente. É verdade. Foi um fluxo natural, uma migração natural, porque as pessoas não suportavam mais viver debaixo de um regime como aquele, né? De que restringia as pessoas, que mas a direita, tudo que a direita faz está correto e não existe. Não, nós não somos perfeitos. Sim. Mas é a melhor maneira de se olhar para a sociedade, é aquilo que mais se aproxima do evangelho. E aí a gente tem que... É importante a tua pergunta, que permite a gente entrar no seguinte: direita e esquerda estão aqui, o evangelho está aqui. O evangelho é supra-ideológico, está acima de uma cosmovisão política. Mas o conservadorismo ele pega emprestado muitos valores que nós defendemos na palavra de Deus. E alguns não é nem que ele não pega emprestado, ele não ataca diretamente, ele permite que se exerça. Agora, o comunismo ele fere totalmente a ideia dos valores da palavra de Deus. Ele é legal no discurso, mas na prática não se sustenta. Tem uma frase que diz assim, ó, que quem não foi comunista quando era jovem não tinha coração. E quem continua sendo comunista depois de velho é que não tem cérebro. Boa. Então, assim, é uma frase interessante, porque, cara, na juventude é muito legal essa ideia de comunismo.
As escolas estão recheadas de jovens que são militantes, treinados. É muita questão do felizes. heroísmo, né? Principalmente Questão, Exato, o herói, marxismo. alguma O coisa. herói é o marxismo cultural. Marxismo E cultural. invadiu a sociedade e fez parecer que, cara, essa visão de mundo é a solução. Mas quando você vai viver no chão da vida, no dia a dia, você percebe que isso não se sustenta. Que é princípio econômico, né? Sim. Não existe almoço grátis, alguém vai pagar essa conta. Não existe dinheiro público. O dinheiro público é o teu, é o meu, é o teu dinheiro. É o nosso dinheiro que está sendo gerenciado pelo governo, pelo executivo, é um orçamento. Mas o Estado não tem a capacidade de produzir, o Estado não gera riqueza. O Estado consegue atrapalhar a vida da pessoa ou não atrapalhar. A função dele é quanto menos interferência do Estado tiver, melhor é. E uma ideia, inclusive, bem liberal, né? Dentro da direita, mas uma ideia bem liberal. O Partido Novo fala muito sobre essa ideia de redução do Estado, né? Então, assim, existem áreas que eu acho que o Estado precisa atuar. Saúde, segurança, educação, precisa ter a presença do Estado. São áreas chaves. Agora, tem coisas, por exemplo, o que você vai fazer dentro da sua casa, o Estado não pode se meter em como você vai educar o seu filho e a sua filha. Qual é a religião que você vai ensinar para ele. Não é papel da escola ensinar que religião teu filho vai ter, vai aprender. Não é papel da escola ensinar qual é o espectro político que ele tem que ter. E isso é uma coisa que se aprende dentro de casa. Né? É uma atribuição da família. E já abordando, seria a nossa próxima pergunta, né? a questão do Estado impor a educação, e até nós temos uma pergunta aqui sobre a questão que os pronomes neutros, né? Que no começo do nosso atual governo foi algo que foi abordado, né? E inclusive logo na posse foi abordada essa questão, né? De governo federal, governo né? federal, de abordagem. Qual é a tua opinião sobre o Estado enfim, invadir, eu diria assim, a criação dos pais, pegar a criação dos pais, olha, a gente criar gêneros, enfim, qual que é a tua visão? E até o Matheus separou aqui, né, sobre um projeto que o Nicolas Ferreira teve aprovado, né, sobre essa proibição de as escolas usarem os pronomes neutros. A menina é menino, menina é menino. Depois, enfim, no decorrer da vida, a pessoa vai escolher o que quer para sua vida, mas a escola não interferir nisso, né? Sim. A escola ser neutra nessa parte. Olha, antes de tudo, é um erro ortográfico, né? Sim. Que já está provado, a nossa língua ela deriva do latim. A ideia, por exemplo, de todos, né? Quando alguém vai falar todos e todas, cara, os meninos, nós estamos aqui os meninos. Ainda a gente vai entrar nesse aspecto, que daí meu Deus, é de sangrar os olhos, né? Mas assim, por exemplo, todos. Quando você fala todos, está abrangendo todo mundo. Né? Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Ponto. Senhoras, senhores. Né? Ok, sejam todos bem-vindos. Agora você diz assim, boa noite a todos e a todas. O todos está incluindo tá envolvendo tudo. As mulheres, está todo mundo. Né? Então, alguém pode pensar, mas é uma coisa tão idiota, Caleb. E de fato é uma coisa idiota. Mas é uma porta. A linguagem, exatamente, a linguagem molda a cultura, e cultura molda comportamento. E comportamento define a sociedade. Sim. Então, enquanto a gente continuar achando que é só uma coisinha, e deixar passar batida e não marcar esse tipo de coisa, não levantar a pauta e não bater em cima disso, não levantar a bandeira, vai ser só uma coisinha, é só um detalhe, é só uma coisinha, mas essa coisinha hoje vai passando. Hoje é a linguagem, amanhã é o vestimento. Exato. Isso. Então, tipo, a mesma coisa o menines, né, todes, ou, enfim. Eu lembro na época da faculdade, um professor mandou um e-mail, e daí estava saudando os alunos, disse, boa noite a todos os alunos. Em vez de falar todos, ele colocou todi, né, no caso, né, o D, aí um arroba e um S. Porque o arroba, no caso, era neutro, né? Veja, que absurdo, cara. Então, tipo, nós precisamos incluir a todos nisso. Beleza, e o deficiente visual fica incluído aonde? Se você coloca um arroba no todos. Como é que você faz para explicar para um deficiente visual que precisa estar com as libras para poder entender? Como é que você explica para alguém que tem deficiência auditiva e precisa... libras não, o braille, né? Deficiente visual. Braille. Como é que você explica para o deficiente auditivo nas libras que existe agora um arroba no meio da palavra que ele aprendeu? Então, eu incluo... Na verdade, não estou incluindo, né? Mas eu incluo parte da sociedade, mas eu excluo quem mais precisa ser incluído. Na verdade, é só um interesse, né? É uma bandeira... para causar balbúrdia e tal, e aí, claro, a sociedade percebe que... Só que eles são tão insistentes em cima disso que chega uma hora que cansa rebater isso. E aí, aos poucos, isso vai entrando. Isso vai se ramificando, isso vai pouco a pouco indo. Então, obviamente, sou totalmente favorável à ideia do projeto do Nicolas, de vedar, de proibir linguagem neutra nas escolas. Nós temos estados, como é o caso de
de Santa Catarina, onde já existe essa proibição. Né? Aqui na Câmara de Vereadores tem um colega vereador que propôs também que os pronomes neutros fossem proibidos em sala de aula aqui na nossa cidade. Talvez vai esbarrar alguma comissão aí de Constituição e Justiça dizendo que é inconstitucional. Né? Não consigo encontrar. Como é que pode ser inconstitucional isso? Quer dizer, a gente assassina a língua portuguesa... Tá saindo fora da gramática, mas é tranquilo. Mas tá tranquilo, exato. Tipo, então vamos militar aqui, vamos surfar aqui em cima dessa situação e tá tudo certo. Mas não tem como defender um absurdo desse, cara. Isso não tem a ver com incluir uma pessoa. Que nem assim, tem uma ideia, alguns deputados ali da Assembleia Legislativa em Porto Alegre, no nosso estado, deputados estaduais, ficaram sentados durante a execução do hino nacional porque diz, né, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Porque interpretaram uma questão racial, a escravidão e não tem virtude. Não tem nada a ver, você estava se falando sobre ser escravizado no aspecto do teu pensamento. Quando você não tem a virtude, você se torna um escravo de um sistema. Não tem nada a ver com questão racial isso. Está se falando justamente sobre você não ter pensamento. Para tirar essa frase aí, né? Queriam mudar o hino rio-grandense. Então, tipo, meu Deus, cara, que absurdo. A gente tem tanto problema na sociedade para enfrentar. Mas é porque eles entenderam. Vamos mudar o hino, que o hino que está atrapalhando. O hino está atrapalhando. Atrapalhando de o Rio Grande do Sul prosperar assim, mais. Se mudar o hino, vai dar tudo certo. Né? Eles querem mexer na cultura porque sabem que a cultura vai moldar comportamento e comportamento molda a conduta. Né? A linguagem molda cultura e a cultura molda a conduta. Então, a gente precisa estar de olhos abertos, né? É eterna vigilância, né? Os pensadores da direita dizem muito sobre isso, né? A gente precisa estar sempre com uma eterna e constante vigilância em cima de tudo e qualquer coisa. Em relação à ideologia de gênero envolvendo o esporte, qual que é a tua... Essa aqui também é interessante, né? O Nicolas, aproveitando que a gente falou do Nicolas agora, né? Se vestiu com a peruca lá, a Nicole. Deu o que falar aquela, né? Ficou indignado. Ficou indignado. Mas, de novo, é um contrassenso. É a tal da incoerência que eu insisto. Vamos privilegiar as mulheres. E aí você pega um homem que estava totalmente mal colocado lá na sua categoria, porque diante de outros homens a força biológica dele não superava dos outros homens. E aí você coloca, ele se identifica como mulher a partir de hoje, no dia seguinte ele está competindo contra mulheres, biologicamente mulheres, e ele, por causa de um sentimento, um gênero, uma identificação, ele se torna mulher e ele se torna o melhor do mundo. A minha opinião, cria uma categoria para quem se identifica dessa forma poder competir. Ponto. Exatamente. Se não é justo colocar um homem com uma mulher competir, porque obviamente se sabe que o homem tem a força física mais desenvolvida que a mulher, o homem é mais forte, isso é ciência, isso não é ideologia, isso é ciência, biologia, fisiologia fala sobre isso. Então, cria uma categoria onde alguém que se identifica desta forma possa competir. Inclusive nos Estados Unidos, lá o Trump botou por terra isso aí, né? Isso aí. Mandou desfazer, né? Justamente porque se percebe que é um contrassenso. Veja, não é intolerância. Intolerância seria dizer o quê? Não, pessoas que se identificam dessa forma não podem participar de competições. Não é isso que está se dizendo. Está dizendo, crie uma categoria alternativa, crie uma terceira categoria. Pessoas que se identificam dessa forma, façam a competição aqui. Os identificados. Exato. Porque, em uma última instância, a análise que você tem que fazer é a questão do mérito. O esporte é mérito. Aí é muito... se na luta, por exemplo, você não vai colocar um cara que pesa 60 quilos e disputar a luta com um cara que pesa 100. Porque sabe que o cara de 100 é muito mais forte que o de 60. Sim. O de 60 pode ser mais rápido, mas um soco desse de 100 acabou com o de 60 quilos. Então, até dentro da categoria masculina, existem as subcategorias, né, de peso. Da mesma forma, a feminina. Imagina a questão biológica. Né? Colocar um homem se torna até uma agressão, né? É um crime. Um homem bater numa mulher, seja no esporte ou seja fora dele, no caso da luta, por exemplo, né? Você tem que criar uma categoria alternativa para que as pessoas possam competir dentro disso. E aí sim vai existir isonomia, justiça, equidade entre todos e a possibilidade de um mérito valer. Senão fica muito fácil, né? Eu me senti dessa forma hoje, então eu faço a competição nessa categoria. Hoje eu me senti assim, eu faço a competição aqui. Né? Engraçado que ninguém se sente mais fraco, né, para ir competir. Só com os fortes. Exato. A gente teve um exemplo no boxe, até se eu não me engano, né, de um atleta trans, biologicamente homem, que foi lutar com uma mulher. Foi um legítimo massacre aquilo, porque... Sim, na posição mundial era 400 e pouco no mundo, né? Ele era... E se tornou o melhor do mundo. Exatamente. Foi feio. Teve a natação também, se eu não me engano, que um atleta também, homem,
competiu com as mulheres. O Nicolas até falou sobre isso, ele brincou, enquanto ele estava levantando a medalha, tinha mulher nadando na piscina ainda. Porque fisiologicamente, como Sim. você falou, né, não tem explicação isso, não tem como a gente pregar igualdade e ao mesmo tempo pregar esse tipo de coisa. E aquilo, a mulher cada vez mais perdendo seu espaço. Né? E eles não percebem isso, Exatamente. né? E As mulheres de novo perdendo espaço para os homens. Lutaram tanto para que as mulheres tivessem o seu espaço direito, e aí a própria ideologia que tentou colocar as mulheres, que na verdade a ideologia nunca colocou as mulheres lá, né? Inclusive um exemplo é o próprio voto, né? A primeira mulher que votou no Brasil disse isso. O direito do voto foi uma concessão dos homens. Então, tipo assim, não foi nenhuma luta das mulheres. Ela disse, o meu marido permitiu que eu votasse lá, não lembro agora exatamente qual foi a década, é uma história recente no país, mas ela mesma disse, olha, isso foi os homens que permitiram, não foi uma conquista que eu conquistei. Os homens entenderam e passou a existir o voto. A gente pode entrar na discussão, foi tarde demais, foi cedo demais? Acredito que poderia ter sido antes. As mulheres têm uma participação importante. Jesus falou sobre a participação das mulheres. Sim. Eu falei agora há pouco, nós elegemos a maior bancada feminina da história da Câmara de Vereadores, está agora, são 7 mulheres vereadoras. Precisa ter mulheres representando, é importante o papel da mulher. Eu vejo as mulheres lá na Câmara que trabalham, né? Cada uma dentro da sua ideologia, cada uma dentro da sua ideia, eu não estou pontuando isso, mas precisa da participação da mulher. Mas aí vem esse pensamento woke e está retirando a participação e o papel da mulher dentro da sociedade. Então, no mínimo incoerente, né? No mínimo contrassenso. A verdade é que identificar e eu sou é algo bem diferente, né? Hoje eu me identifico rico, mas eu não sou rico, né, Matheus? Então, esse identificar alguma coisa, isso que a pessoal tá... Não voga muita coisa, não né? voga muita coisa, né? Até porque assim, e existe um problema, né? Porque se eu sou o que eu sinto, então eu corro um risco muito grande de daqui a pouco eu me sentir uma criança e querer me relacionar com uma criança. E aí? Como é que fica? Mas já existe isso. Já Exatamente. existe, esse dia eu tava vendo... São mais de 97 gêneros hoje, uma coisa assim que eu vi. Isso. Uma pessoa queria se sentir ser ovelha e se transformou em ovelha. Eu vi o caso de um rapaz, um cachorro, que se transformou num cachorro Isso. lá na Alemanha, se não me engano. Isso. A mulher levava ele pela coleira, assim. Coleira e tudo. Pois é, e veja, André, isso pra mim é assim, é demonstrar como nós estamos doentes enquanto sociedade. Como as pessoas estão com um vazio existencial onde elas não conseguem mais entender quem elas são. Que nem eu disse, hoje é difícil definir o que é uma mulher e o que é um homem. Esses dias eu vi um político conservador, ele perguntou para uma mulher de esquerda, né, uma política de esquerda, se define uma mulher. E ela não conseguia. Não conseguia definir, porque hoje, uma vez você entendia a diferença entre um homem e uma mulher. Nós Sim. entendemos, né, óbvio. Mas hoje se tornou uma afronta você dizer o que é um homem e o que é uma mulher. Então, onde é que nós vamos parar com tudo isso? Né? Se eu sou o que eu sinto, logo, cara, eu posso ser qualquer coisa a qualquer momento. Então, onde é que está o vínculo de responsabilidade da minha parte, né, com a lei? Porque daí, uma hora a lei serve para mim, outra hora a lei não serve, porque daí uma hora eu sou um ser humano, uma hora eu sou um animal, uma hora eu não sou nada, daqui a pouco eu me identifico como uma criança, então vocês têm que aceitar o meu comportamento infantil, entre aspas, né? Sim. E aí a gente começa a criar margens, abrir portas aí para coisas absurdas, cara. Absurdos. Então, é realmente muito perigoso a gente definir só pelo eu sou o que eu sinto, né? Que nem aquela frase, faça o que te faz feliz, o importante é ser feliz, né? Assinado o diabo. Essa frase que tem... As próprias igrejas têm pregado muito disso. Muitas né? igrejas têm pregado isso, O que exatamente. você sente, o importante é o seu coração estar feliz, você está feliz. Exatamente. Parece que Deus é açougueiro, né? Só que é o teu coração. Ainda bem que tem pessoas que ainda pensam, né? Que ainda tem a cabeça no lugar, né? Porque pessoas, se todo mundo fosse para esse caminho, o mundo ia virar um caos, né? E assim, ó, vamos pegar uma pauta interessante, tu falou sobre pessoas que pensam, né? O desencorajamento para que o jovem constitua família hoje e tenha filhos é absurdo. Absurdo. É demais. O Brasil está cada vez mais reduzindo as suas taxas de natalidade e aí de novo vem um problema que daí não importa se é direita, esquerda, se concorda, se não concorda, se gosta, se não gosta. Já está provado que a previdência social do nosso país se tornou uma pirâmide invertida. É muita gente aposentada para pouca gente ativa, trabalhando para poder sustentar esses. Então, tipo assim, os nossos pais talvez ainda vão ter o privilégio de se aposentar. Mas e nós? Cara, mas Jesus vai voltar. Tudo bem, Jesus vai voltar. Vamos dizer que Jesus não volte tão cedo. A gente tem que pensar no fator econômico. Vamos excluir agora a volta de Cristo. Pensar como sociedade. Vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Porque é muita gente que vai estar em fase de não produção, né? Vai estar aposentado, e é pouca gente produzindo, porque não tem continuidade. E aí nós olhamos para os muçulmanos,
Pelo contrário, os caras levam a sério sede fecundos e multiplicai-vos. A média de filhos numa família muçulmana é 7. 6 a 7 filhos. E isso eles nos dão assim, de 10 a 0, nos dão um exemplo, né? Hoje na igreja, quando você fala, vou casar e quero ter filhos, muita gente diz, não, tá louco, tá acabando com a tua vida, cara. E mudou muito, né? Isso é uma coisa cultural. Exato. Hoje mesmo eu conversava com um colega de trabalho, que hoje quem tem um filho só quer ter um filho. Né? Antigamente nós fomos criados com 4, 5 irmãos, os nossos pais eram 11, 12, 13 exatamente. irmãos. Quanto mais filho, mais forte o trabalho. Isso. Né? Hoje em dia isso aí, não, vou ter um filho só e tá bom. Olha aí, Carol, eu quero ter 4. 4 filhos. 4 filhos. O Nicolas quer ter 7, né? Tá indo pro segundo já. Eu não quero ter 7, mas 4 tá bom. Time de futsal. Time de futsal. Mas filhos, casamento e filhos são uma benção no tempo certo, né? Obviamente, né? Casamento no tempo certo, filhos no tempo certo, com uma estrutura e tal. Então, assim, eu vejo um desestímulo muito grande, né? Dentro e fora da igreja. O dia que eu contei para amigos que eu ia casar virgem, amigos cristãos e não cristãos, os caras diziam, cara, tu tá perdendo o tempo da tua vida, tá perdendo a melhor fase da tua vida. O dia que eu disse no ambiente de trabalho que eu ia casar, metade das pessoas disseram, tu vai acabar com a tua vida, cara, tu é tão jovem, tu tem 25 anos, eu tinha quando casei, 25 anos, você tá tão jovem, cara. E eu pensei, cara, mas o que significa ser jovem e não me casar? Então quer dizer que para ser feliz tem que ser solteiro apenas? Essa é a visão das pessoas. Então casamento é abraçar um martírio, abraçar... Aí a pessoa teve uma experiência ruim e ela tenta amplificar essa experiência, dizer que todo mundo vai ter experiência como ela teve, né? Experiência ruim. Mas o que a Bíblia diz? Né? A Bíblia fala, melhor serem 2 do que 1, melhor estar junto, sede fecundos e multiplicai-vos, dominai sobre a terra. E você vê que nesse simples relato a sociedade está sendo já... bombardeada e corrompida. Tu vai casar. Hoje um jovem casar, igual tu falou, é algo bárbaro. Vai se privar de namorar, vai se privar de... Ficar, né? Ainda mais falar, vou casar virgem. Exato. Não, e para não dizer outra coisa, que é um ponto bem polêmico aqui também, né? Mas já que a gente já tá na roda, né? A polêmica tá na roda, né? Sai de um lado, vai pro outro, Já pegou fogo. Eu pinga fogo. Mas assim, é mais fácil hoje a pessoa chamar de filho o cachorrinho que ela tem, o pet, o gatinho que ela tem, do que ela conseguir olhar para uma criança e ter vontade de adotar uma criança. Mãe, pai de pet, né? Mãe, pai de pet. Tocou numa parte bem importante esse dia, eu vi eu não sei como é que ele é, Richard, eu acho que é o nome dele, é um rapaz que ele trabalha com animais, assim, que ele foi num podcast e ele falou que ele acha assim coisa mais... o Richard Rasmussen? Isso, acho que é esse aí. Sim. Que ele acha muito ridículo as pessoas tratarem um cachorrinho como se fosse um filho, uma criança, né? Porque tu acaba amedrontando o animal, tu deixa, o animal não consegue ser tratado como animal, né? Aí ele olha pra pessoa e pergunta, tá, mas quem de nós dois é, né? Em outras palavras. Porque ele fica todo ali, como é que se diz, reprimido, ele não consegue ter o seu instinto, esse instinto de animal, né? E eu vejo isso aí. Claro, vai ter gente que pode ficar indignado com o que a gente vai falar, mas não é atacar. Não é atacar, cada um faz, né? Mas é uma coisa que eu acho que as pessoas teriam que ter um pouquinho de cuidado com isso, né? Criança é criança e animal é animal, né? Exato. Não... eu tenho, por exemplo, tenho o Snow na minha casa, que é um Golden, né? Na minha casa, não, na casa do meu pai, né? Porque no apartamento não dá pra ter um Golden, né? Jamais. Ele tem 27 ou 28 quilos, tá o cachorro. É quase um cavalo, né? Enorme. E na nossa casa, lá no apartamento, eu e a Carol temos o Jake, que é um gato. Né? Então o Jake, quando eu chego em casa, estaciono o carro na garagem, ele sobe assim na vaga, não é nem na garagem, né? Na vaga no pátio assim do prédio, ele dá uma olhada assim pela janela e ele fica no braço do sofá esperando quando eu tô pra chegar, pra daí quando eu abro a porta ele começa a cheirar e aí esfrega a cabeça na mão assim, querendo carinho e tal. Então é totalmente Mas você não chega na porta e diz o papai chegou. Não. Querida, cheguei. Não, nunca. E nem eu, nem a Carol. E eu disse isso pra Carol desde o início. A gente pode ter o amor, o afeto pelo bichinho, se apegar, tudo. Né? Querer o bem dele, cuidar, dar o banho no cachorro e tal, cuidar, comprar uma ração boa e tal, tudo. Só que assim, cara, isso não pode trocar o relacionamento com uma pessoa. Né? Comparar, tem gente, exato, tem gente assim, prefiro o meu cachorro que muita gente. Não, pera aí, cara. O teu cachorro não é imagem e semelhança de Deus. Agora o teu próximo, por mais que seja um próximo difícil de ter próximo, mas ele é imagem e semelhança de Deus. Mais que tu queira ter esse teu próximo distante de ti, né? Não tão próximo, mas ele é imagem e semelhança de Deus. O cachorro não foi feito em imagem e semelhança de Deus. Deus disse haja e existiu. Agora, o ser humano, Deus formou do pó da terra e soprou o fôlego de vida. Então, é muito mais do que uma questão social, política e tal. Isso não tem a ver com esquerda e direita, né?
isso tem a ver com entender qual é o valor que nós estamos dando para o ser humano. Que daí, de novo, aquele mesmo que vai protestar e dizer que nós temos que cuidar de todas as pessoas, mas daí quando é para cuidar daquele semelhante que está numa condição deplorável, então não serve. Então eu prefiro meu cachorro, meu bicho, do que dessas pessoas. Então que tipo de amor nós temos de fato pelo ser humano? Que tipo de apreço? E de novo, às vezes é fácil chamar o cachorro de filho, porque o cachorro não vai te revidar, o cachorro não vai discordar de você. Pode chamar a atenção do cachorro e na sequência ele está lá junto, sorrindo, balançando o rabo, tudo certo. Agora, como é que é uma relação entre pessoas? De você se relacionar com alguém que não concorda com você, você tem que pedir perdão. O cachorro não vai te pedir perdão, você não precisa pedir perdão pro cachorro. Tudo bem que tem uns da abraçando até árvore, né? Mas enfim. Mas assim, pro ser humano você tem que pedir perdão. Você tem que ser perdoado pelo seu semelhante. Você vai ter uma intriga e um atrito. Então, nós não podemos substituir filhos. E aí fica um alerta para nós, André, Samuel, Mateus, que eu tenho dito para muita gente. Não adianta a gente criticar, por exemplo, a questão da adoção, agora falando da questão de adoção de crianças por casais homossexuais, né, que é uma pauta também muito importante. Sim. Se nós, heterossexuais, não estamos dispostos a adotar. Se a gente não levanta essa pauta dentro da igreja, não fala sobre esse assunto. Porque existe um censo no Brasil, fazem uns 5 anos, eu acredito, ou mais, que eu estava numa conferência lá no Desascope, lá em São Paulo, uma conferência na Igreja Bíblica da Paz, lá na Vila Guilherme, em São Paulo, capital. E um dos pastores disse assim, se cada uma das igrejas do Brasil, ouçam bem, se cada uma das igrejas do Brasil adotasse uma criança, como que a igreja vai adotar uma criança? Simples. Tá lá o Samuel e a esposa deles decidem adotar uma criança. E aí a de Santa Fé diz, Samuel, fique tranquilo, nós vamos ajudar vocês até essa criança completar 18 anos. Nós vamos ser um braço para escorar vocês financeiramente. Nós não vamos só orar e dizer Deus abençoe, nós vamos ajudar vocês. E aí lá na de São Caetano, onde eu congrego, alguém vai lá e diz assim, Caleb e Carol, vocês querem adotar, nós vamos ajudar vocês também. E lá na de Fátima, na de Serrano, Risso, enfim, todas as igrejas do Brasil, se todas elas adotassem uma família, nós zeraríamos a fila de adoção no nosso país. Nossa. Já pensou? Sim. Não estamos dizendo se cada crente adotasse, cada igreja adotasse uma família e essa família adotasse uma criança. Então, alguém vai dizer, mas é injusto e tal. Eu concordo, é errado, é injusto, a gente sabe o dano que vai causar na mente de uma criança e tudo. Mas a gente está se propondo? Ou a gente está só reagindo? Não pode, não é legal, não é interessante. Mas o que a gente está oferecendo de proposta aqui? Né? Tipo assim, jovem, não se envolva com a pornografia, não se envolva com aquilo que é errado, tal. Mas a gente está fazendo um podcast, vocês estão fazendo. Vocês estão dando a oportunidade de alguém, de ninguém dizer assim, mas eu não sabia. Não, a gente trouxe pessoas que falaram sobre esse assunto, sobre esse, aquele. O pastor esclareceu, o vereador falou, o político, o empresário, alguém concursado, um professor. Nós trouxemos o assunto e você não ficou na ignorância porque não sabia, você ficou porque quis. A gente está oferecendo uma resposta a isso. Então, veja, importante levantar a pauta reagindo, sim, mas a gente tem que ser propositivo. A gente tem que apresentar a proposta, a solução. Né? Não tem solução para tudo, mas tem muita coisa que a gente pode levantar a bandeira e ser muito mais efetivo. Né? Pegando 2 palavras que tu falou e concorda e crítica, a gente vai fazer uma pergunta para ti. Eu entendo que o político, aquele que está exercendo alguma função legislativa, ele tem que trabalhar, claro que é óbvio que tu tem uma frente parlamentar, tu tem valores, eu creio que 80%, 90% ou 100% dos teus votos foram de pessoas cristãs ou ligado a isso, enfim. Mas como é que é trabalhar, tu vai chegar, né, tá lá na Câmara, tu não vai trabalhar só para os cristãos, vai trabalhar para todos. Para todos. E a pergunta que nós temos aqui, como é que é conciliar os teus valores cristãos, né, evangélicos, com a necessidade de representar todos, né? Tu vai ter que representar aquele que não é cristão, tem que representar aquelas pautas que nós falamos agora dos homossexuais, das pessoas que têm essa visão pet, então tem que representar todos, mas sem fugir dos teus preceitos, conceitos. Como é que é isso? O que eu penso, Samuel? A gente tem que definir 2 coisas. Né? Por exemplo, assim, essa semana alguém me questionou e disse assim, você tem que governar para todos. 2 equívocos. Eu não governo, eu legislo. Sim. Trabalho com a lei. Eu não tenho o poder de executar. Eu não tenho a caneta na mão. Né? O prefeito tem a caneta na mão para assinar e dizer, vai começar a obra e vai acontecer.
Eu não tenho esse poder. Tu levanta a ideia e eu é decidido entre pessoas, né? Exato, eu tenho o poder de fiscalizar. Os 23. Eu tenho o poder de fiscalizar, eu tenho o poder de cobrar, de levantar a bandeira, né? O vereador tem a visibilidade, tem a imprensa que está junto, criticando, apoiando, fazendo o seu papel, né? A imprensa é livre, importante que tenhamos a liberdade de imprensa, mas eu não tenho poder de governar, eu sou um representante. E eu não represento todos, eu represento uma parcela. Por que está a diferença? Olha a importância de a gente entender um pouquinho da questão do sistema político, né? Da ciência política. A eleição de vereador, a eleição de deputado estadual, federal e senador, você está elegendo esses cargos, essas funções para ser o representante do povo, representante direto do povo. Na verdade, vereadores e deputados, representante do povo. O senador, ele é eleito pelo povo, mas ele representa os interesses do Estado, do seu Estado, né? O senador Reis, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, representa o Estado do Rio Grande do Sul. Então ele foi eleito pelo povo, mas ele representa os interesses do Estado, está muito mais ligado à política do Estado. Mas esses três aqui, vereador e deputado federal e estadual, eles representam um povo que elegeu ele. Então assim... Uma bandeira, no caso. Uma bandeira. Por exemplo, lá na Câmara eu recebi já gente que fez campanha contra mim, que pensa totalmente contrário a mim. Recebi dentro do meu gabinete. Por que recebi lá? Porque a pessoa precisava de uma demanda, um exemplo, um buraco lá na rua, e entendeu que deveria me procurar. Eu vou negar atendimento a essa pessoa? Não, jamais. Vou atender essa pessoa como atenderia qualquer um outro. Não vou dar preferência para essa pessoa ou para aquela. Agora, quem que vai se identificar mais comigo e vai me procurar naturalmente? Quem votou? Quem votou ou quem tem os mesmos princípios. Porque, por exemplo, teve gente que votou no Pedro Rodrigues, por exemplo, no vereador Pedro Rodrigues, que pensa igual eu penso. E teve gente que votou em mim que gostaria de ter votado também nele, porque pensa como eu penso, muito semelhante, muito parecido. Então, são pessoas que não tiveram a chance de votar em 2 vereadores, né? Porque não pode, você vota em apenas um, mas elas se identificam com os teus valores. Então, naturalmente, a pessoa que vai te procurar e te buscar é esta. Mas no dia a dia, por exemplo, visitando um bairro, etc., eu não vou chegar e perguntar e dizer, cara, peraí, tu votou em mim? Então eu tô indo embora. Não. Até porque você vai perder aquele voto que você nem tem e vai perder o voto de muita gente que votou em ti. Vai dizer, pô, que ignorância. Atitude ignorante, exato. Então, assim, a gente trabalha para todos, mas naturalmente, quem vai nos procurar é quem acredita nos nossos princípios e valores. Mas é claro, se votou em tu vai conseguir acelerar um pouco mais o processo, né? Sabe que, cara... Não, brincadeira. Não, mas é interessante porque, assim, olha, a gente se acostuma tanto a resolver o problema, sabe, aí atrás de resolver o problema, que tu fica assim, cara, será que essa pessoa tem noção do papel que teve o vereador nessa função aqui, ou ela achou que foi só um estalar de dedos? Né? Porque tem coisas que você resolve fácil, tem coisa que você depende às vezes de fazer uma ligação, tem coisa que tem que dizer assim, bah, cara, dá uma atenção, porque aqui o problema é antigo. Aí tu aciona um secretário, tu fala com o vice-prefeito, fala com o prefeito, pede uma ajuda para um assessor, vai visitar a demanda e tal. Então, tipo, graças a Deus até agora não precisei ter que fazer uma escolha assim, vou priorizar isso aqui, não vou atender isso aqui. No que diz respeito a demandas. Obviamente que no que diz respeito a bandeiras e pautas é muito bem definido. Alguém que tem um pensamento de esquerda não vai me procurar lá para que eu faça uma manifestação pró-esquerda, que eu ceda um espaço na tribuna da casa para ele falar sobre comunismo. Óbvio que essa pessoa nem vai me procurar. Né? E se me procurar, eu não estou aberto a isso. Não é a bandeira que eu defendo. Quem me colocou lá dentro, colocou para ver um posicionamento diferente desse que a pessoa me oferece, né? Me pede. Então, assim, é natural que quem vai te procurar dessa forma. E outra, quando eu estou lá dentro da Câmara, eu não posso abrir mão dos meus valores e dizer assim, bom, entrei na Câmara, então meus valores como cristão evangélico, como alguém conservador, direita, fico aqui fora e eu vou para a tribuna como só um político. Se quem defende o comunismo tem fé, acredita que o comunismo é a solução para a sociedade, eu tenho que ter o direito de ter fé e acreditar que o caminho não é o comunismo. Que a gente tem outras alternativas, que não adianta a gente pegar a sociedade e virar de cabeça para baixo, desfaz toda a sociedade e constrói de novo. A gente é um conservador, a gente quer conservar o que está bom e mudar aquilo que tem que ser mudado. Mas é a lei da prudência, tipo assim, vamos com calma. Não adianta fazer uma anarquia no governo, destitui tudo, começa... Não, a ideia é ir pouco a pouco construindo uma sociedade melhor para todo mundo. Mas não é uma coisa que você faz da noite para o dia, é uma reforma, é um trabalho de base, de continuidade. Né? Então, naturalmente as pessoas vão buscar, mas a gente como político, enfim, sociedade, não pode abrir mão dos valores. Quando vai trabalhar na empresa, não deixou de ser cristão. Sim. Vai levar, pelo fato de ser cristão, a honestidade da empresa. Embora tem muita gente honesta que não é cristão. Sim. Né?
E infelizmente tem cristão que não é honesto também. O caráter ainda é muito mais Exatamente. do que os valores Muito mais religiosos. Exatamente. Mas a tendência, né, deveria ser, espera-se que um cristão seja alguém honesto. Então eu tive a oportunidade de estar num trabalho, depois de várias vezes reafirmar pontos e ser cobrado, né, para às vezes falar algumas inverdades, né, para não dizer mentiras. Diz que fulano não tá, eu sabendo que fulano tava, né, diz que esse fulano não vem e tal. E um dia eu disse, não vou falar, cara. E alguém disse, não, por quê, cara? É só uma coisa pequena, porque não faz parte do meu caráter. Não, mas não dá nada, todo mundo faz. Bom, mas minha mãe já me dizia que eu não sou todo mundo. Então, é isso aí. né? E aí até que um dia, depois de várias vezes, reiteradas vezes, manter essa postura, chegou uma situação e alguém disse, o Caleb falou tal coisa, mas eu duvidei. O cara disse, não, cara, se ele te disse que ele falou isso, é porque ele falou isso. Ele não tem por que mentir. Ele nunca mostrou uma falha de caráter em cima da verdade. O histórico não é de mentira. O histórico não é de mentira. Então, leva tempo para se construir a reputação, mas depois que tu constrói e a coisa ficou consolidada, né? As pessoas vão procurar porque simpatizam com aquele valor. Mateus. Perfeito, Caleb. Então a gente tá Prefeito falando... Caleb, gostei. Profetizando. A gente falando bastante questões assim, como a gente tinha falado, polêmicas. A gente sabe que a polêmica pode gerar alguns riscos, talvez até algumas consequências ruins. E acho que a gente pode citar aqui o cristianismo, a nossa fé, como algo polêmico talvez. Porque o que o mundo prega lá fora é totalmente contrário ao que a gente prega e vive dentro da igreja. E relacionando o teu cargo político e a tua construção política que tu tem feito a partir daqui, tu tem algum certo medo de perder tudo que tu construiu por conta da tua fé? Ter medo de perder a carreira política por conta da fé? Tudo que tu veio construindo... Não, eu sei que existe a possibilidade disso acontecer. Sei que existe a possibilidade disso acontecer porque a sociedade ela é avessa, né? Parte da sociedade, pelo menos, não dá para generalizar, mas ela é avessa à fé, aos princípios e valores. Então pode ser que eu deixe de lograr posições e alcançar espaços por não negociar a fé, não abrir mão da fé. Isso eu sei que é possível, sim, acontecer. Perder tudo por defender a fé, eu acho que não seria o caso de acontecer, porque existe um espaço ainda de atuação, né? Graças a Deus, ainda existe espaço na sociedade para a gente se inserir como um cristão. Mas assim, jamais negociaria a fé em troca de uma carreira política, nunca. Se a fé estiver em jogo, inclusive é uma frase que vai estar lá na porta do nosso gabinete, a gente vai mandar fazer os adesivos lá e tal, né? Para personalizar o gabinete. E eu vou mandar fazer uma placa onde vai estar escrito: honrar a Deus e servir as pessoas. Falei isso inclusive na tribuna há uma semana atrás. Porque esse é o princípio, Mateus, que guia não só o mandato, porque o mandato é 4 anos. Se eu não for reeleito, acabou a vida política parlamentar, né, ativa. Mas a vida política tem a ver com polis, né, sociedade, uma cidade. A vida política, nós somos seres políticos, todos aqui somos políticos, né? Por mais que não seja legal se definir como político, que político tem aquele preconceito, mas todo mundo é político. A política ela faz quando você diz assim, cara, vamos fazer o seguinte, a gente vai jogar futebol hoje e a gente joga futsal na próxima sexta. Aí alguém vem lá e diz, não, vamos jogar futsal hoje e na outra a gente joga futebol. E aí você faz uma política que tenta articular. Vamos fazer uma votação no grupo. Exato, pronto. Um belo exemplo, você fez política. Quando o marido vai negociar com a esposa, amor, eu quero jogar futebol hoje. Ela diz, mas eu quero fazer a unha sexta-feira. Então beleza. Cede aqui, eu cedo lá, então tá tudo certo. Então assim, a política é inerente. Mas jamais abriria a mão da minha fé para manter uma posição política. Se a política tiver em conflito com a fé, e, de novo, fé, cristianismo, salvação, né? Não estou falando de uma posição eclesiástica, porque tem que se entender que não é porque é cristão que deixou de ser um servo de Deus. Né? Está servindo a Deus em uma esfera fora das 4 paredes. Mas jamais abriria a mão da fé para defender uma posição. Isso não entra nem em jogo, assim, nenhum tipo de pensamento da minha parte. O dia que a política estiver atrapalhando a fé, ou o dia que eu deixar de honrar a Deus, servir as pessoas por meio da política, não tem por que mais estar lá, né? Perdeu a função de eu estar presente. Se uma dessas duas coisas não estiver presente, não tem por quê. Perde a convicção do que tu Exato, lutou para estar. O que me levou lá, exatamente. O que é a semana a gente... Polêmica, né? Semana a gente abriu o jornal e foi o que o pioneiro falou. O que é frente parlamentar? Frente parlamentar. Frente parlamentar é que uma... é o que está em evidência. É o que está em evidência. Pioneiro de hoje, inclusive, está lá na fotinha. Frente parlamentar é uma frente, né? Uma composição, é um flanco, né? De atuação de parlamentares. Né? Uma frente parlamentar. Uma frente de atuação
seja de vereadores, seja de deputados estaduais ou federais, né? E aí nós temos a denominação que é evangélica, foi a que eu apresentei, e a do vereador Pedro Rodrigues foi a cristã. E o que acontece? Nós dois apresentamos frentes distintas no mesmo dia. Dia 30 de janeiro eu protocolei na casa, um pouquinho mais cedo que o vereador Pedro. Gravei um vídeo, inclusive, publiquei na rede social, colhi assinatura com os vereadores, né? São 8 assinaturas, você precisa para protocolar um requerimento e criar uma frente parlamentar. Na verdade, protocolar o requerimento e ela ir para plenário para ser votada e criada. E ele, da mesma forma, pouco depois do que eu, também procurou vereadores, inclusive boa parte dos que assinaram o meu assinaram dele, e também foi para a votação dele. Só que nós não conversamos um sobre o outro. Foi aquela história, no afã de querer fazer, os dois fizeram e ninguém se conversou. Porque a gente pensa, né? Nossa, se encontram todo dia. Ele trabalha no segundo andar da Câmara, eu trabalho no terceiro. Eu sou de um partido de direita, ele é de um partido de direita, mas são partidos diferentes. Então, tipo, são assessores diferentes, colegas de partido diferente, andares diferentes, e a atividade parlamentar é muito dinâmica, né? Um desce pela rampa, o outro desceu de elevador, o outro subiu para conversar com algum colega parlamentar, o outro desceu para atender alguém na rua, alguma agenda externa. Ou um às vezes está no gabinete estudando um projeto, né, criando uma estratégia ali, enfim. Então a gente não conversou sobre isso. Fomos atuando, trabalhando, e aí quando saiu a pauta, né, sobre que no dia seguinte seria votada, a pauta sempre sai no meio-dia do dia anterior à votação, né, a sessão, no caso da Câmara, eu procurei ele e disse, Pedro, vamos negociar. O que nós vamos fazer aqui? Quem sabe a gente faz uma composição, E aí ele sugeriu e junto com ele a gente foi construindo ideias e chegamos à conclusão que nós deveríamos mudar o nome de Frente Parlamentar Evangélica para manter Frente Parlamentar Cristã. E por que Frente Parlamentar Cristã? Porque a ideia não é representar somente o cristão evangélico, é representar o cristão, seja ele católico ou evangélico. Mas Caleb, você não é evangélico? Sim, eu sou um evangélico. Mas quando o desrespeito é feito, por exemplo, a um católico e você vê alguém numa manifestação colocando um crucifixo no seu ânus, isso é uma coisa que afeta a mim. Ofende, né? Ofende a mim. Ver alguém reproduzindo o sacrifício de Jesus e zombando disso. Isso ofende a nós cristãos evangélicos. Por mais que a gente não precise da cruz materializada para crer em Jesus, não precisa de um terço, de um crucifixo, de algum objeto, né, uma imagem de escultura, mas eu preciso defender o direito dessa pessoa de se manifestar. Isso tem a ver com liberdade religiosa. As pessoas têm que ter o direito de manifestar a sua fé. Então, a Frente Parlamentar, um dos objetivos dela, né, existem outros, mas um dos objetivos da Frente Parlamentar Cristã que nós propomos juntos agora, nós fizemos uma fusão, entre aspas, né, retiramos as duas em plenário. O Dragon Ball agora. É Dragon Ball. Retiramos, fizemos um, como é que é, um juxo? Um juxo não é das sombras, é da luz, né? Fizemos uma retirada em plenário de ambas, fizemos uma composição, e aí vai ser apresentado nos próximos dias para aí sim ser votado. E aí a ideia, nós juntamos os dois textos, né? A ideia vai ser uma defesa de valores, princípios, família, propriedade privada, tudo aquilo que nós acreditamos. E também a questão da liberdade religiosa. Veja, não é liberdade cristã, é liberdade religiosa. Eu não quero que a pessoa que defende, por exemplo, que professa a Umbanda seja desrespeitada em professar Umbanda. Ela pode professar, tem que ter o seu espaço. Assim como nós cristãos temos que ter liberdade de culto assegurada. A polícia não tem poder de entrar e parar um culto. A Constituição Federal nos assegura isso. Só que isso vem acontecendo reiteradamente no nosso país. E daqui a pouco isso vai estar acontecendo na nossa cidade e nós vamos fazer o quê? Mas Caleb, não vai acontecer. Mas a gente não pode esperar a coisa acontecer para dizer, aconteceu. Daqui uns dias eu vou apresentar um projeto envolvendo crianças e adolescentes, não vou dar o spoiler aqui, mas não preciso esperar as coisas acontecerem para eu me precaver e dizer, não, peraí, vamos defender crianças e adolescentes. Vamos colocar uma barreira, guardar a distância, né, com relação ao mal que pode vir às crianças. Então a Frente Parlamentar Cristã tem essa ideia de defender princípios e valores, de defender a liberdade religiosa e a questão do vilipêndio, né, que é um crime, né, preconizado no Código Penal, onde é o desrespeito aos símbolos sagrados, seja uma cruz, seja a exposição que foi feita, por exemplo, no Ordovás, né, aqui na nossa cidade, que colocaram um pênis, né, no meio do mapa do país, juntaram a questão política, envolveram a própria figura do presidente Bolsonaro com a figura política, com órgãos genitais, com símbolos religiosos. Então, cara, foi uma coisa absurda. Então a gente não pode tolerar esse tipo de coisa. Isso é desrespeito, isso é crime. Então por isso a Frente Parlamentar vem nesse sentido. E aí tivemos 12 colegas que já assinaram, 11 para ser mais preciso, tem mais um que vai assinar ainda. Então a maioria da Câmara já assinou o requerimento favorável a essa criação porque entendeu
Nós não estamos defendendo os evangélicos, estamos defendendo cristãos e dentro da questão do cristãos, liberdade religiosa para todos. Todo mundo tem que ter o seu direito. Foi o que eu disse, inclusive, no Jornal Pioneiro. Nós não queremos tirar o espaço de ninguém, nós só queremos assegurar o espaço que já é nosso. O espaço que é nosso precisa permanecer sendo nosso. Para entender, o pessoal que está em casa entender, é como se vocês trouxessem uma lei ou trouxessem alguma pauta e essas pessoas votassem para que isso fosse levado adiante, isso mais ou menos assim. Isso aí, a frente parlamentar ela nasce a partir de um requerimento, esse requerimento vai para casa na próxima semana, nos próximos dias, em uma das sessões, e lá eu vou fazer a leitura desse requerimento. Ler qual é o escopo dessa frente parlamentar, o nome dela, e aí nós vamos ter assinaturas, vou mencionar os vereadores que fizeram a leitura, e a ideia é o quê? Esses vereadores estão concordando que essa frente parlamentar seja criada. Depois que ela for criada, aí os vereadores têm que manifestar interesse em entrar dentro dessa frente parlamentar. Dizer, olha, eu quero fazer parte dessa frente. E aí, através da frente parlamentar, nós vamos ter, por exemplo, audiências públicas, que é uma oportunidade para ouvir a sociedade, é uma audiência pública, né? Todo mundo é bem-vindo, onde nós vamos poder ouvir pastores, nós vamos poder ouvir padres, sacerdotes que sofreram preconceito, que tiveram a sua fé satirizada, debochada. Nós vamos poder ouvir relatos de pessoas que foram perseguidas, né, dentro e fora da nossa cidade. Enfim. Na escola acontece muito isso. Na escola, exato. Nossa, quando era... gente que foi debochado, né? Quando a gente era crente, novo, tinha muito isso. A gente não levava em consideração, mas sofremos muito. Né? Exatamente. Então, assim, é uma oportunidade de debater. Aí leva alguém profissional da área para falar sobre liberdade religiosa. E vejam, eu insisto muito nessa questão para que as pessoas entendam. Toda a sociedade, não só cristãos, mas pessoas de maneira geral, entendam que nós não estamos querendo privilegiar os cristãos. Como um legislador, como um vereador, um parlamentar, eu não posso dar a preferência para o cristão católico e para o evangélico e esquecer das outras religiões. Não. Todo mundo tem que ter a chance de se manifestar de maneira livre. Por exemplo, lá na Câmara de Vereadores, se uma igreja quiser pedir o espaço da Câmara para fazer um culto, pode. Está livre. Se alguém da Umbanda quiser pedir o espaço da Câmara para fazer um culto da Umbanda, pode. Tá livre. Se um católico quiser fazer, pode. Se o grupo LGBT quiser se reunir lá dentro, pode. Se um grupo de jovens quiser. Nós fizemos uma vigília do Madix lá dentro do plenário. Né? Lotou o plenário da Câmara lá. Não tem problema nenhum. A casa é do povo. Né? O problema é que muitas vezes esse direito é tolhido. Muitas vezes nós sofremos esse preconceito, esse vilipêndio, e nós temos que ficar em silêncio. Temos que ficar calado, não podemos... Só libera para uma parte e a outra proíbe. Exatamente. Quando a gente se manifesta, é porque a gente é intolerante. Quando eles se manifestam, estão no direito deles. Isso. Então a gente tem que ter um tratamento igual, né? Tem que ser isonômico. Deus. Sim. A gente citou várias pautas aqui da tua parte, que ela é várias pautas da nossa parte, mas o que realmente te motiva, o que realmente te traz assim uma necessidade, um desejo de estar seguindo na política? Se tu acha que sendo vereador já é o suficiente, se tu planeja talvez prefeito, um dia presidente, quem sabe? Vou dizer que presidente nunca pensei. O Nicolas está na fila. Antes dele tem o Bolsonaro ainda. Mas assim, Matheus, o que me motiva a estar na política é saber que eu tenho o poder de ajudar as pessoas, cara. Ajudar mais, porque eu já ajudava fora da política. Né? Mas estando lá, você vê assim quão felizes as pessoas ficam de saber que você deu atenção para ela. Vou voltar de novo no exemplo bem simples. Às vezes é um buraco na rua, cara. Mas tu vai lá, faz uma indicação pro executivo, lá pra prefeitura, aí pega aquele PDF, envia pra pessoa e diz assim, ó, a tua indicação eu ouvi. Eu tive o tempo de ir lá e fazer, o assessor teve tempo de ir lá e fazer, a gente pensou em construir um texto, em fazer um pedido, e está na mão do secretário para que seja executado o serviço. É a situação da saúde. Por exemplo, hoje de manhã eu estava no Hospital Virvi Ramos. Quarta-feira eu estava no mesmo hospital, saí de lá, era 8 da noite. Cheguei lá às 6 e saí às 8. Visitei parte do hospital. Hoje eu fui às 9 da manhã e saí de lá quase 11. Visitei uma outra parte do hospital. Estou citando porque eu tive lá e está público nas minhas redes sociais, enfim, né? Então, assim, você chegar lá e ver as pessoas e saber assim, cara, não tenho todo o poder, mas eu tenho a capacidade de articular, de conversar com alguém que tem um pouco mais de poder do que eu, que vai conversar com outro, e você vai trazer daqui a pouco um recurso para poder auxiliar a pagar a conta desse hospital no final do mês. Você vai
comprar um equipamento que vai poder permitir que a pessoa identifique, através de um exame, a doença que ela identificava só com 50 anos, ela vai identificar com 30. Né? Cara, não tem preço, não tem dinheiro, melhor dizendo, no mundo que pague a satisfação de tu poder ajudar uma pessoa estando, né, numa posição como essa. E assim, o que me motiva é justamente isso, é poder auxiliar todas as pessoas, todas, de maneira indistinta. Eu sei, tem bairros da cidade que eu fui que eu tenho certeza que as pessoas são de esquerda, que votaram na esquerda, mas cara, eu tô ali para ajudar a sociedade toda, né? Eu tô ali para fazer interlocução e tal, e nesses locais eu faço questão de estar, inclusive, para as pessoas verem, dizer assim, cara, pô, esse cara é de direita, mas ele se interessa pela periferia. Esse cara é de direita, mas ele se interessa pela educação. Ele está interessado na valorização do professor. Isso não é uma pauta só da esquerda, é uma pauta de quem quer uma sociedade melhor. Que às vezes acontece, né, muito isso, o cara diz assim, mas fala, mas não se aproxima da periferia, e tem muita gente que tem essa postura. Mas eu sempre fui um cara que, bom, o local onde eu morei por muito tempo foi uma região periférica. Hoje um local regularizado e tal, asfaltado, não moro mais lá. Agora ficou bom, não estou mais lá. Mas assim, não que fosse ruim na época, mas era, né, inferior à situação que nós temos hoje, é uma situação precária. O Nicolas fala muito sobre isso, né? Nasceu numa favela, numa comunidade, né? Ele mesmo disse, num morro lá. Então assim, é muito bom saber que você pode ajudar as pessoas através disso, né? E sobre avançar, sim, tenho vontade, né? Não posso ser hipócrita e dizer, não, quero ficar a vida inteira como vereador, ou vou concorrer essa vez, nunca mais quero saber de política, não. Eu não me decepcionei nesse nível para abandonar a política, né? Pelo contrário, eu estou muito feliz de saber que a gente está podendo cooperar. Mas claro, tudo existe um tempo, né? A Bíblia fala que o coração do sábio discerne o tempo e o modo. Então, existe um modo, existe o tempo correto. Por enquanto, o desejo é cumprir, né, ao que me foi confiado. O futuro a Deus pertence, né? Confesso que eu nem penso muito sobre isso, porque é muito recente, né? São 45 dias ainda de atuação. Pouco tempo. Então tem muita coisa para acontecer, muito projeto para ser apresentado, ideias. Mas o desejo de avançar é assim como em outras áreas da vida, também na política, né? Sem Tem dúvida. muita foto do pioneiro para aparecer, né? Que seja por boas razões também, isso aí. É isso que tu falou, Caleb, sobre ajudar pessoas, até cumpre com os mandamentos bíblicos, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E é muito bom a gente saber que tem pessoas no poder hoje cumprindo mandamentos bíblicos em prol da sociedade. Exatamente. A gente precisa mostrar que o mandamento ele transcende a vida de um cristão somente, né? O que está ali, se for aplicado até pelo ateu, vai conquistar coisas. Tem um juiz federal, hoje ele é desembargador federal, o Dr. William Douglas. Tem alguns livros dele, li alguns livros, e outros eu tenho lá ainda mais livro de consulta. Tem um sobre concurso, inclusive, que uma época que eu estava estudando para concurso, gostava de ler bastante. E ele fala sobre a importância, ele tem um livro que é assim, as 25 leis bíblicas do sucesso. E ele diz, inclusive, esse livro ele pode ser lido e aplicado por um ateu. Não precisa crer em Deus, mas se ele aplicar o que está aqui, ele vai colher o benefício daquilo. Porque é uma lei que está acima de uma religião, é um princípio. Por exemplo, lei da semeadura e ceifa. Pode ser ateu, Plantou. mas se ele tem uma terra e ele plantar, ele vai colher. E é um princípio bíblico, semeadura e ceifa. Assim como é inverno e verão, né? A Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Então, é uma coisa que transcende só um espectro de religião, né? de uma fé assim, religiosa. Então, o princípio bíblico ele molda a sociedade. Essa é a importância. As pessoas entenderem que nós só temos a sociedade que temos, o Brasil só é o Brasil, porque nós somos uma sociedade ocidental, calcada, baseada, fundamentada em valores judaicos cristãos. Esses valores que vieram do Oriente e estão no Ocidente. Os Estados Unidos só é referência para o mundo. O Brasil só não está pior do que está, porque ainda existe uma reserva de moralidade aqui que tem a ver com o princípio bíblico. Verdade. Gente, nosso horário já se esgotou e olhou. Uau! Já... uma hora e meia quase. Ligeiro. Passou um pouquinho. A gente quer agradecer o Caleb, né? Tudo que ele falou para nós e agradecer por estar conosco no primeiro dia. Deixar nossas considerações finais, primeiro com o Matheus. É isso, agradecer a participação do Caleb, ter aberto esse tempo aí na tua agenda, que deve estar bem concorrido ultimamente, né? Bastante. Agradecer a tua participação aqui, esclarecer muita coisa, que com certeza não vai ficar só aqui dentro, né? Muita coisa a gente leva pra vida. A gente não só faz pergunta, a gente aprende aqui dentro, né? Verdade. E levar isso pra dentro da nossa casa é muito gratificante. Só tenho a agradecer a tua presença aqui hoje. Tamo junto. O André.
Não, fui tomar uma água. Oi, André, foi tomar água só agora, cara. Eu já cheguei a minha aqui, ó. Ei, se afogou ainda, só com gole. Só com um golinho. Pois é, eu quero agradecer, né, por estar aqui essa noite com vocês, especialmente com o Caleb, né, que é um vereador que a gente já conhecia, né, e fiquemos muito felizes em saber que chegou lá. Amém. E que possa galgar outros patamares, né, da política. Assim como o Marcon, conheci o Marcon, né? Marcon também, vereador, hoje deputado federal. Isso. E que Deus possa te abençoar, né? Amém. E obrigado, Samuel, obrigado, irmão Matheus. Deus abençoe. Deixa aí então tuas considerações finais, mano. De 1h30 pra nós, cara. Esse resumo, né? Resumir 1h30 em 1 minuto. Samuel, alegria estar contigo. André, da mesma forma. Matheus, também a técnica, né? Agora é a técnica e o técnico tá ali desmaiado. Tá dormindo. O técnico tá no ventre do grande peixe. E Essa semana teve, essa né? semana teve o cara, teve, né? Foi engolido e rejeitado, né? Nem a baleia não quiser. Até disseram que é a história do Pinóquio. Nem era de Jonas, era do Pinóquio. É isso aí. Mas estou muito feliz de estar com vocês aqui, ter estado com vocês. E por mais que seja corrida a agenda, mas a gente dá um jeito de alcançar e encontrar um espaço. E realmente eu fico honrado e feliz por saber que a gente está tendo pessoas interessadas em tratar desse assunto, né? E confesso que eu achei muito boas as perguntas, né? Quando eu olhei aqui até, tipo, poxa, cara, nós vamos entrar em assunto aqui picante, né? Porque a gente fica só no campo, assim, né? A cristã é a política, qual a importância do crente? A coisa não desenvolve muito, né? Mas foi um tema muito bacana, perguntas muito inteligentes aqui, parabéns a vocês pela condução do podcast e desejo que seja um Nosso sucesso. diretor. Foi o diretor aí, ó. O diretor falei pra ele, olha... E fica legal essa interação, né? Não fica um monólogo, né? Que a gente pode conversar, que um corta o outro. Eu acho legal essa parte do podcast. Então, muito feliz de estar com vocês aqui e à disposição também. O mandato fica à disposição de toda a sociedade caxiense. Nossos irmãos estão nos assistindo, muito obrigado pela audiência até essa hora, né? Eu vi que tem alguns comentários aqui, não vou comentar para não ser injusto com alguém que não vou ler para não ser injusto com alguém que comentou e talvez a gente não viu, mas muito feliz por nos acompanhar e a gente está à disposição aí por uma Caxias melhor para todos. A gente agradece a turma por ter aceitado tão rápido o convite, né? Eu falei, se um não, eu já tenho, né? Agora vamos atrás dos alegria. Assim. Obrigado por ter aceitado nosso primeiro Pod Jovem. Agora vamos trazer um senador agora. Né? Não pode baixar. O Nicolas. Nicolas Ferreira. Isso aí. Deus abençoe você. Amém. Nós vamos estar orando. Sabemos que é uma dificuldade grande, é uma luta ferrenha, mas nós vamos estar orando. A de Santa Fé, orando por ti, né? Que Deus possa continuar te abençoando, dando direcionamento. Mais uma vez, obrigado por ter nos aceitado o convite. Imagina, estar conosco, honra é minha. uma honra para Obrigado nós. pelo convite. E para todos os nossos amigos que estiveram conosco, né, durante essa 1h40. E voltemos na sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Né? Abner? Deus abençoe a todos, então, em nome de Jesus. E a paz do Senhor. Agora terminou. Agora na transmissão parecia encerrado. Que isso, hein, cara? Pô, eu nem me dei conta do horário, cara. Eu tava acompanhando a live aqui e não prestava atenção no horário. Eu não consegui botar a live.